unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Invista no Sicoob. Saiba mais em cicobi.com.br/para todos. Vamos falar de café? Essa riqueza capixaba é destaque no mundo cooperativo. O nosso café Conilon, né, nós trabalhamos com os dois materiais aqui no Espírito Santo, né, o arábica e o Conilon. No Conilon vai ser um ano de muita perspectiva positiva. E que tal aprender a produzir um café especial? É importante frisarmos que para um café obter notas de especiais, ele precisa alcançar 80 pontos. O que faz um café atingir essa pontuação é exatamente a harmonia entre doçura e acidez. E para ter essa pontuação, é importante o produtor seguir técnicas de produção. O café é uma riqueza do Espírito Santo e nos últimos anos, o café capixaba tem conquistado o reconhecimento pela qualidade dos grãos. Que tal aprender os segredos dos grãos especiais? O mundo cooperativo ensina você. Nesse vídeo nós vamos abordar algumas informações e técnicas importantes para a produção de café Conilon especial. Primeiramente abordando sobre o que é um café Conilon especial. É importante frisarmos que para um café obter notas de especiais ele precisa alcançar 80 pontos. O que faz um café atingir essa pontuação é exatamente a harmonia entre doçura e acidez. E para ter essa pontuação é importante o produtor seguir técnicas de produção. E a primeira delas é a variedade a ser trabalhada na propriedade. Hoje nós temos uma gama muito grande de variedades que já tem aí como observação principal a produção de cafés especiais, trazendo para o produtor a garantia de que o café que ele vai estar colhendo é um café que vai trazer aí possibilidades extraordinárias de bebida na xícara. Então é importante ele levar para campo material que seja recomendado, material que de fato venha a trazer para ele tanto produtividade quanto qualidade. Hoje o produtor ele ainda pode contar com materiais de maturação precoce, maturação intermediária e maturação tardia. Então nós temos clones dentro do café Conilon que permite o produtor estar escalonando a sua colheita, possibilitando um dos passos mais importantes para a produção de café especial, que é o ponto de maturação. É aí que começa o jogo da qualidade do café, saber quando colher os frutos, o ponto máximo. Esse passo é tão importante quanto os processos que vão vir a seguir, como a secagem do café, pois o ponto de maturação ele é determinante para que o fruto tenha máximo acúmulo de açúcares. Então é importante ele atentar para que esse processo seja feito da melhor forma possível, com frutos maduros, indo para sacarias limpas, sacarias que garantam que esse café não vai ter contaminação durante o transporte. Passo esse momento aí da colheita, do bom momento e da boa definição de quando colher cada material, nós entramos no processo da secagem. Então nesse processo o produtor precisa tomar um cuidado, saber que da planta podem estar vindo frutos que já passaram do ponto de maturação. Frutos passas, que precisa ser separado do fruto maduro, ou do fruto que a gente chama de cereja madura, porque esse fruto passas ele pode estar trazendo fermentações indesejáveis, que ocorreram lá na planta, e que se ficar junto com os frutos que estão no ponto ideal, esse café pode estar trazendo e contaminar o lote todo e o produtor ter um deságio na sua nota de café. Então é importante o produtor fazer a separação desse fruto passas. Isso pode ser feito por meio da lavagem, por meio da utilização de equipamentos altamente tecnificados ou por meio de métodos simples, como o produtor vai estar fazendo numa simples caixa onde ele imerge o café e aquele que flutuar são frutos que estão nesse problema, frutos já seco na planta, frutos que estão mal granados, xoxos, tiveram algum problema na formação na lavoura. Então é importante ter essa separação por meio da lavagem do café. Passado esse momento de separar, o produtor vai ter na mão os frutos maduros, já isentos aí daqueles passas que podem estar trazendo problemas na bebida. E é importante frisar
que esse passas ele precisa ser secado separadamente. Então já são lotes diferenciados. E esse passas é interessante o produtor monitorar ele por meio da avaliação sensorial, porque pode ser que esse café também não venha a ter contaminação, igual a gente já tem esse café em algumas regiões que não perdem a qualidade mesmo sendo fruto passas. Então, mas é importante secar separado para não ocorrer a contaminação. Passado esse momento, é importante o produtor frisar a condição que ele tem para estar secando esse café, o tamanho do seu sistema de secagem. Esses frutos podem ir de forma natural, a fruta inteira para o sistema de secagem, ou ele pode passar por um processo de descascar, que é via úmida, onde o produtor vai ter aí o café cereja descascado. Dentre cada processo desse, o natural ou as variações do cereja descascado, existem complexidades que precisam ser monitoradas pelo produtor, principalmente na hora de chegar com esse café no sistema de secagem. Primeiramente, o pavimento tem que estar higienizado, isolado da entrada de qualquer tipo de animal, um local que o produtor tenha zelo no cuidado com essa semente. Tem que, após retirar cada lote, dar uma higienizada no terreiro para que esse café tenha o mínimo possível de risco de contaminação. Mediante a entrada desse café no sistema de secagem, os frutos naturais, secado com fruta, a fruta inteira, ela precisa entrar no sistema de secagem praticamente fruto a fruto, dando uma totalidade aí, uma média de 7 litros por metro quadrado de terreiro, para que esse café tenha uma seca dessa água inicial de forma uniforme e contínua. Muito tempo, essa seca inicial muito prolongada, pode trazer impactos negativos para a bebida do café. Então é importante, pode azedar a mucilagem e comprometer decisivamente a qualidade desse café. Então o fruto natural ele precisa ter essa complexidade, entrar no sistema praticamente fruto a fruto, aonde o produtor vai, após o primeiro dia que esses frutos estão no terreiro, vai começar a roletar esse café com rodo, sem formação de leira nesse primeiro momento. À medida que esse café enxugue essa água inicial e vá avançando no processo de secagem, o produtor pode ir aglomerando, chegando esse café a 14 litros por metro quadrado, aonde ele vai até o final do processo. Depois da meia seca, ele vai passar a amontoar esse lote de café, para que esse café descanse ao longo da noite, tenha uma uniformidade e equilibre a água no interior da semente. No próximo dia, ele vai estar fazendo a seca novamente. Então é fundamental que o produtor mantenha esse café a no máximo 40 graus, seja em qualquer sistema de secagem, seja o terreiro coberto, seja o terreiro suspenso, seja o secador, os secadores horizontais, a temperatura de trabalho não ultrapassando 40 graus, mais do que isso compromete decisivamente a qualidade do café, podendo diminuir a potencialidade desse lote. Os cafés descascados seguem a mesma linha de pensamento ou a mesma linha de trabalho dos cafés naturais. Precisam ter cuidados no sistema de secagem, controle de temperatura. Esse controle de temperatura pode ser feito por meio de espessura de camada e o produtor revolvendo esse café para garantir uma estabilidade e uma uniformidade na secagem desse café. A estabilidade no ponto de que não tem aí excesso de temperatura em partes diferenciadas da semente. Por isso o revolvimento. E essa temperatura não pode ultrapassar os 40 graus na secagem do café em nenhum momento desse processo, pois a secagem excessiva pode trazer danos às membranas internas da semente. E uma dica muito importante para finalizar o processo de secagem, que é muito utilizada nos cafés arábicas em diversas regiões do Brasil e mundo afora, é o processo do descanso do café. Nós temos monitorado nos últimos anos que vários cafés conilons que tiveram uma secagem de forma um pouco mais acelerada, quando armazenados com 30, 40, 50 dias de armazenamento, esses cafés começaram a ter um decréscimo na nota sensorial. Começaram a ocorrer sabores estranhos, sabores amadeirados, sabores rançosos, e esses sabores são oriundos da oxidação da semente. Então, muitas das vezes, quando o café vinha para o nosso laboratório, esse café vinha com umidade entre 11% e 12%. Com 30 dias de armazenamento, esse café voltava à umidade.
E essa umidade nós diagnosticamos que é uma água que está retida na semente. E a gente consegue eliminar essa água, e aí é uma dica importante para o produtor que está fazendo esse café colonial especial. Essa água pode ser eliminada por meio de um simples descanso no café. O café ele vai até 13, 14% de umidade no sistema de secagem de forma contínua. Lembrando que o café sai da planta com 60% de umidade, ele vem até 13% de umidade de forma contínua. Quando atingir essa umidade, o produtor recolhe esse lote, submete ele a um descanso entre 7 e 10 dias, retornando esse café para o terreiro novamente, pois esse descanso vai possibilitar essa água do interior da semente migrar para a superfície dela. E daí, após 7 a 10 dias, ele espalha esse café novamente e ele elimina essa água, mantendo o café a 11% de umidade por um período bastante prolongado, conservando dessa forma todo o potencial de qualidade que esse lote pode ter. Então isso é muito importante. Por meio de um simples procedimento, a gente está tendo ganhos durante o armazenamento desses lotes de café. E o armazenamento é peça-chave. É onde você tem todo o potencial da lavoura, uma colheita bem feita, um processo bem feito de secagem, e o armazenamento é onde o produtor precisa ter os cuidados para que tudo isso que ele produziu na sua propriedade venha a ficar de forma mais estável possível. Então um local arejado, um local bem higienizado, um local sem contaminantes, um local que a semente possa ter um descanso, que a semente possa ficar estável, tanto de temperatura quanto de umidade, onde essa semente não venha a ganhar sabores estranhos, e sim conservar a potencialidade de bebida que a sua lavoura te possibilitou ter. Então o local de armazenamento precisa ser limpo, controlado, sem oscilações bruscas na temperatura, para que você possa ter essa máxima conservação. Uma dica importante é que esse local de armazenamento ele tem que ser fresco. Você tem que entrar dentro desse estabelecimento e você tem que sentir preguiça. Um local assim é um local adequado para se armazenar o café. Um local fresco, um local isento de oscilações térmicas, um local isento de cheiros estranhos, de substâncias contaminantes, para que esse café possa estar expressando na xícara a máxima potencialidade que o produtor possa estar produzindo em sua propriedade. Quando eu imaginei participar, fazer café de qualidade, o primeiro passo que eu dei foi no sentido de ter um material genético capaz de me proporcionar isso. E aí eu procurei o material do Incapé, né? Primeiro eu plantei o Vitória e plantado tudo em linha, porque como eu já tinha a intenção de fazer qualidade, o que eu imaginei? Eu precisava ter uma facilidade de colheita, né, que me proporcionasse fazer uma coleta mais seletiva. O plantio feito em linha, isso me facilita a colheita. Portanto, eu tenho crônica madura primeiro, eu faço a colheita dele. Depois vem o intermediário e até o que madura por último. Então, isso me facilita a colheita em dois sentidos. Primeiro, não me aperta muito para colher, né? E me permite colher o fruto sempre maduro. E aí eu fui evoluindo também. O aprendizado que a gente tem em um ano já serve de orientação para o ano seguinte. E aí a gente vai evoluindo. Então as notas do café a cada ano vem melhorando. E o coroamento de seus concursos que a gente tem conseguido premiação excelente. Isso é fruto de um trabalho que começou lá na hora que eu comecei a fazer o plantio do café. A cooperativa a Cafesul, né, já vai para o 10º concurso de café. E os primeiros eu ainda não tinham café, não participei, mas depois que eu comecei a participar, sempre a gente tem conseguido um resultado melhor. E depois surgiu os concursos do Coffee of the Year, né, que em 2018 tivemos a felicidade de o café ser em primeiro lugar, e repetimos em 2019, né? Então esses resultados ele traz para a gente o coroamento de todo um trabalho. Mas o mais interessante que eu acho na questão da qualidade é que a gente está fazendo um caminho que o Conilon nunca teve em termos de qualidade. Então junto comigo muita gente está trabalhando qualidade, produtor de café Conilon. E o café Conilon começou a ser reconhecido como um café interessante para bebida, que até então não tinha.
Então esse concurso serviu de ser vitrine para o café Conilon entrar no mercado como um café excelente para bebida. E quando a gente quer que o consumidor goste do produto da gente, a gente tem que trabalhar a qualidade, né? Não adiantava a gente querer ter o cliente se a gente não tinha um bom produto para oferecer. Então todos os produtores de café Conilon estão ganhando com isso, né? Porque o café foi valorizado, foi reconhecido. Então acho que a maior premiação é a premiação do café Conilon, que hoje é um café reconhecido mundialmente como um café excelente para bebida. Intervalo, voltamos já. Começou a colheita do café e temos boas perspectivas para o Café Conilon aqui no Espírito Santo. Por isso, eu converso agora com Abraão Carlos Verdim Filho, ele que é pesquisador do Incapé. Verdim, bem-vindo ao programa. Obrigado, Bruno. Mais uma vez estar com você aqui. É sempre muito bom falar de café, né? E café como? É a nossa riqueza, né? É a nossa riqueza, está na veia do capixaba, né? E vamos lá, safra 2021, boas perspectivas? Sim. Então, o nosso Café Conilon, né? Nós trabalhamos com os dois materiais aqui no Espírito Santo, né? O Arábica e o Conilon. No Conilon, vai ser um ano de muita perspectiva positiva. Está se iniciando a colheita, deve estar na faixa aí de uns 15%, 20% dessa colheita no Espírito Santo, né? E a gente tem tido já algumas informações dos produtores. É lógico que no primeiro momento esse rendimento não é tão bom, porque pega-se às vezes o café mais precoce, ou às vezes talvez ainda não está no ponto ideal de colheita, aí no processamento, né, ele não tem aquele ponto ideal do rendimento. Mas essas últimas já colheitas que têm sido feitas, a gente tem conversado com os produtores, já está equilibrado, mais ou menos aquele 4-1, né, que o produtor sabe muito bem o que é o 4-1, seria 4 sacos de café de 80 litros para uma saca beneficiada de 60 quilos. E a gente tem a perspectiva de que vai ser uma produção muito boa, porque também os fatores climáticos foram muito positivos. Isso que eu ia te perguntar, o que proporciona essa boa perspectiva para a colheita do Conilon? Bruno, a gente tem que entender que o ano agrícola do café Conilon não é de janeiro a dezembro. Ele se inicia, então, após a colheita agora, né? Vamos imaginar do Conilon, se termina a colheita em julho, aí começa, então, o ano agrícola, que é de julho a junho de 2022. Então, o período do ano passado, após a colheita do ano passado, a gente teve períodos bons. É lógico que não todo o período. Tivemos um pouquinho de problema de alguma florada desencontrada, né? Tivemos um pouco de ataque de cochonilha das rosetas, que é um dos maiores problemas de pragas na cafeicultura do Conilon. E lá em janeiro tivemos aí uns 30, 40 dias de um período de estiagem. Porém, as chuvas tinham sido bem regulares, um pouco acima da média. A temperatura também, se você tem chuva, essa temperatura ela minimiza um pouco. Então tivemos temperaturas mais amenas. Isso promoveu o bom desenvolvimento das lavouras. O produtor pôde cuidar um pouco mais, né? E aí, logo já no início do ano, outra coisa que favoreceu os cuidados dessa lavoura é que o preço também começou a retomar. Então o produtor coloca isso no circuito. Então cuida mais das lavouras, né? E agora nós estamos aí na colheita. E estamos tendo assim os resultados animadores daquilo que a gente estava prevendo no Conilon. Já no Arábica não temos tão boas perspectivas assim por causa da bienalidade das lavouras de café arábica, né? Perfeito. Essa questão da binuidade é um efeito que acontece mais na variedade do arábica. Ou seja, o que é a binuidade para quem às vezes não está muito atento a essas informações? O café arábica, um ano que ele produz muito, aí o outro ano, relativamente, ele produz menos, né? Então, e bem menos. No café arábica, isso gira aí de 20% até 70%. E como o ano passado
foi um ano de safra alta. Inclusive aqui quero aqui ressaltar que foi o recorde de produção no Espírito Santo de café arábica o ano passado. Né? Foi a maior safra de arábica na história do Espírito Santo. Então esse ano, mesmo que os fatores climáticos foram positivos, mas a benignidade foi alta porque tivemos uma alta produtividade. Então esse ano é uma produção menor, bem menor para o café arábica. Verdim, nós estamos no segundo ano da pandemia. Uma orientação que eu lembro muito bem, dada por vocês ano passado, era de que o produtor esperasse um pouco a colheita para os grãos, para que os grãos tivessem um amadurecimento mais uniforme, para aí sim começar a colheita. Essa mesma recomendação vale para 2021? Perfeitamente. Nós refizemos aquela cartilha, né, com mais informações, especialmente o cuidado relacionado aos números que a gente tem da Covid. Temos tido alguns problemas no Espírito Santo e é importante a gente pontuar isso numa cadeia produtiva do agronegócio, especialmente no período da colheita, que envolve muita gente. Então, é importante que o produtor, né, ele esteja preocupado com isso, porque não queremos problemas nem para o Estado, nem para o município e muito menos para o produtor. Então, orientar foi a melhor forma que a gente fez, tá certo? E isso causou, assim, uma demanda muito positiva, os produtores estão conscientes, estão fazendo a parte deles, né, e temos tido resultados satisfatórios também em relação a essa dinâmica, né, relacionada à saúde e os cuidados relacionados à Covid. O secretário Paulo Folletto esteve aqui na semana passada, apresentou a nova versão da cartilha, como você mencionou, e falou também que graças à cartilha, ano passado nós não tivemos grandes incidentes de transmissão do coronavírus na época da colheita. Você acha que o lançamento da cartilha, Verdim, contribuiu para essa conscientização do produtor e também, aqui eu vou usar um jargão que o pessoal rural conhece muito bem, dos panhadores de café? Sim, eu acho que essa questão, né, ela está bem assim, aberta a nível de país e estado. Nós temos tido aí uma preocupação muito forte com isso, né? O governo do estado, através da área da saúde, tem nos orientado também, nós que somos da parte da agricultura, e com certeza, Bruno, isso chegou ao produtor e o produtor absorveu isso. Então a gente roda no interior, a gente vê que o produtor ele tem os materiais para os seus panhadores de forma unitária, cada um tem a sua garrafa d'água, a sua luva, a sua peneira, a sua lona, os banheiros sempre limpos, com álcool, com gel, né? Evitando a aglomeração. Então isso tem sido uma constante no produtor. Eu acho que o produtor tem comprado essa ideia e ele sabe da preocupação, ele sabe que isso também traz resultado para ele. E essa questão, Bruno, além dessa cartilha, dessa questão da Covid, é uma coisa muito importante, que é a questão da qualidade, né? Quando você me pergunta que o ano passado o produtor aguardou um pouco mais, eu acho que aí são dois fatores. O produtor, ele esperou um pouco mais, devido até à questão da Covid, que a gente pediu. A gente não sabia como lidar com isso o ano passado, era tudo muito novo. Porém, é um fato que é importante no Espírito Santo a gente ressaltar. O produtor de café Conilon e de arábica, a cada momento tem buscado uma melhor qualidade para o seu café. A gente pode dizer que o ano passado foi um aprendizado para esse ano? Sim, tem sido um aprendizado. Então a gente roda hoje no interior, a gente não vê às vezes aquele desespero de colher café de qualquer forma, café verde. Estava vindo no caminho, vi muitas lavouras com frutos bem maduros, ou seja, o produtor está aguardando. Isso é importante para o estado, é importante para o município, é importante para o produtor. Por quê? Além de melhorar a qualidade, né, vai ter mais rendimento e ganha o produtor, ganha o estado e ganha o Espírito Santo, relacionado aos prêmios, né, às conquistas que nós temos. E nós temos que levar esse café para fora, não só no Espírito Santo, não só no Brasil. Nós temos que mostrar esse café para o mundo também. Lembrando que aqui no Mundo Cooperativo, você, telespectador, acompanha semanalmente como está sendo a colheita do café arábica e também do café Conilon aqui no nosso estado. Verdim, obrigado mais uma vez, tá? Um grande abraço e muito obrigado. O Mundo Cooperativo de hoje fica por aqui. Para rever o programa, você já sabe, é só acessar o nosso portal Sim Notícias em simnoticias.com.br.
Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro. Até lá. Tchau. Invista no Sicoob. Saiba mais em cicobi.com.br/para todos.